Parábola da semente de mostarda, a primeira, não é isso? Que é um grãozinho pequeno que é semeado e cresce e vira uma planta e as aves do céu se aninham. Então ela tem a mostrar um pouco sobre isso, sobre o crescimento do reino de Deus. Ele inicia pequeno. Quem olhou para Jesus, para 12 apóstolos, a simplicidade daquele início, poderia olhar assim, ou poderia ter a dificuldade como os judeus tiveram, como que o Messias vem de modo tão simples assim? Como que eu posso confiar que o reino de Deus está sendo inaugurado dessa maneira? Jesus está tentando explicar para eles, olha, o reino de Deus, ele vem de modo pequeno, ele começa de modo pequeno mesmo. Não se espantem de ver uma pessoa e mais 12 caminhando por Jerusalém. Vocês não estão vendo realmente uma religião como o judaísmo estabelecido um grande templo. Vocês não estão vendo religiões como as grandes que já existiam na época. Vocês estão vendo uma pessoa, um homem, 12 discípulos, 12 apóstolos e depois mais alguns discípulos, iniciando a proclamação do reino de Deus. Eis que o reino de Deus está próximo. Esse é o contexto da mensagem. Jesus está falando para os judeus, olha, o reino de Deus vem de modo pequeno mesmo, não se assombrem, não se assustem com isso. Mas o reino de Deus e a agência desse reino, que é a igreja, ou seja, o reino de Deus como sendo a proclamação da soberania salvífica de Deus, o poder de Deus entrando e salvando pessoas no mundo dos homens. Esse reino de Deus, ele é como essa semente. Não subestimem. Esse reino de Deus, ele vai crescer. Esse reino de Deus, ele vai desenvolver. Esse reino de Deus vai ser abençoado. Apesar de oposição, apesar de perseguição, apesar de quererem matar a igreja, apesar de matarem muitos, inclusive, por Roma, pelos séculos e séculos, a gente vê a igreja sendo perseguida, mas o progresso do evangelho não para pelo poder de Deus. O Senhor falou, essa pequena semente, esse pequeno grão de mostarda, ele vai crescer, ele vai se tornar grande, ele vai alcançar o mundo. Hoje é praticamente já uma realidade, o evangelho praticamente está alcançando o mundo inteiro, meus irmãos. Pouquíssimos países e muito fechados, realmente, que não têm acesso a nenhum evangelho, são poucos. Mas o evangelho já alcançou a Europa, a Oceania, a África, a Ásia, as Américas, todos os continentes já receberam a palavra, já receberam o evangelho, já passaram a ter igrejas cristãs e já conheceram de alguma maneira a fé salvífica e o projeto de Deus. Esse reino, esse plano do Senhor, então ele vai sendo desenvolvido na história. A gente não deve confundir a ação do reino de Deus com a soberania de Deus. É claro que, de forma geral, absoluta, Deus é soberano e já tudo acontece conforme a sua vontade e o seu controle. A gente pode pensar assim, como é que o reino de Deus ainda está crescendo? Por que eu tenho que pregar o reino de Deus? Ora, Deus já não é rei e já não governa tudo? Então, se nós olharmos por um prisma soberano, Deus já governa sim. Deus é rei. Salmo 24, diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo é de Deus, meus irmãos. Deus já controla e domina todas as coisas. É um reino que Deus já é rei. Quando a gente fala especificamente do reino de Deus, aqui nos evangelhos, e sendo desenvolvido no Novo Testamento, está falando mais especificamente da salvação e da redenção no mundo dos homens, para que os homens reconheçam de bom grado. E aqueles que reconhecerem e se renderem de bom grado, vão passar a se tornar a igreja, filho de Deus. Os que não reconhecerem de bom grado, o reino de Deus vai chegar sobre eles também, com poder e justiça, e eles também vão reconhecer, porque Filipenses diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as pessoas vão reconhecer, meus irmãos, um dia. Mas na atual conjuntura,
esse reino ele está se expandindo para alcançar os corações, as vidas. Deus como um cavalheiro, como um soberano que domina sobre muitas terras e teve algumas terras invadidas e surrupiadas. Esse reino chega de imediato e massacra e faz uma chacina contra todos aqueles invasores. Ele envia seu filho e ele envia mensagem de rendição, pacto de paz, de acordo, para que esses invasores tenham possibilidade de salvação e redenção. Isso é o reino de Deus sendo estabelecido. Por isso que ele está crescendo, porque é nessa dinâmica da salvação, Deus tendo misericórdia, paciência, até o ponto em que ele fala, olha, agora eu fiz um acordo de paz, eu estendi as mãos, e vocês invasores não querem os benefícios do pacto, do acordo, da salvação, então eu tenho que os expulsar da minha terra por força e os julgar com justiça. Por isso que o reino de Deus é um reino que está crescendo, é um reino que está conquistando, é um reino que está em progresso, um reino que está avançando. Porque é um reino que está proclamando a salvação diante da misericórdia, da paciência e da benignidade de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente ora, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome. Nós estamos suplicando, na nossa oração nós estamos clamando, santificado seja o teu nome, Senhor. Mas como assim? Deus já é santificado e já é santo. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é que o teu nome se espalhe e as pessoas clamem que o Senhor é santo. O seu nome seja santificado por mais e mais lábios. Que os ímpios se convertam, reconheça o Senhor, a tua soberania, o teu poder, se arrependa dos seus pecados, se prostre diante do Deus único e verdadeiro, que haja salvação. É isso que a gente ora, santificado seja o teu nome. Santificado entre nós, irmãos. Deus é pleno. Deus não é mais ou menos santo por causa de nós, Ele é santo, pleno, perfeito. Mas a oração é, teu reino seja expandido, alcance-nos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Como seja feita a tua vontade? Que nós obedeçamos. É claro que a vontade de Deus absolutamente vai ser cumprida. Mas a oração é nesse contexto do reino de Deus. Que a vontade de Deus seja feita nos corações das pessoas. Que vá alcançando isso. Que vá se estendendo o evangelho. Que as pessoas obedeçam. Então seja feita a tua vontade no coração das pessoas, para a glória do teu nome. O reino de Deus é parecido com um grão de mostarda. Ele aparece pequeno e começa aparentemente fraco, mas ele tem um poder invisível de germinar, de crescer, de frutificar.